Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo que compareceu. Eu sou Gregory Soares Silva dos Santos, estudante do curso de Medicina da UFOB, sexto período. Agradeço a participação de todos vocês em nome da Universidade Federal do Oeste da Bahia e Despertar UFOB. Boa noite a todos. Meu nome é Matheus, sou estudante de Medicina da UFOB, no quinto semestre. Também agradeço a participação de todos aqui, em nome da Universidade Federal do Oeste da Bahia e do programa Despertar UFOB. O Despertar UFOB é uma das ações afirmativas de nossa universidade, no âmbito Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis, vinculado ao Núcleo de Gestão de Programa de Ações Afirmativas, e nós trazemos aqui discussões de temas necessários e importantes, tais como trabalho informal, educação ambiental, educação inclusiva, saúde mental, o combate a todo e qualquer tipo de preconceito, entre outros assuntos. Vocês podem conferir, se quiserem, esses assuntos nas redes sociais do programa Despertar, seja no Instagram, no Facebook, mas também no site da UFOB. Salientamos que as atividades são gratuitas, com certificado, e até a volta presencial continuaremos transmitindo nossas atividades pela plataforma Meet, sendo gravadas para alimentar o canal YouTube, que está em construção. Então, vamos iniciar nossas atividades, pessoal. Queria aqui apresentar o nosso palestrante, é o Dr. João. Tudo bom, Dr. João? Tudo bem, boa noite para todos. Um evento desse tem uma importância muito grande, né? Para que a gente consiga, pelo menos, diminuir o impacto das lesões, principalmente nessa fase, né? Apesar da nossa região não ser uma região que tenha uma tradição muito grande de fogos de artifício, normalmente são cidades como Cruz das Almas, como Seu do Bonfim, né? Uma cidade de Sergipe também, que tem uma tradição muito grande de solta de fogos, mas, eventualmente, nós temos queimaduras por fogo de artifício aqui na região. Por exemplo, nós já temos agora uma criança já internada, né? Vítima de queimadura na mão por fogo de artifício. Doutor João, fique à vontade aí para se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, apresentar um pouco do seu currículo também, se sentir à vontade. Tá, eu sou o João Luiz dos Santos, cirurgião plástico, chefe do serviço de cirurgia plástica do Hospital do Oeste, certo? Eu já trabalho com queimadura muito antes de me formar, né? Porque eu acompanhei uma cirurgiã plástica durante a minha faculdade, né? Comecei a acompanhar ela quando eu estava no quarto, sexto período de medicina, então são muitos anos vivendo esse mundo da queimadura. Efetivamente, em 2001, eu saí da residência de cirurgia plástica, e desde então eu me dedico a tratamento de queimadura, óbvio, outros tipos de lesões, né? Qualquer tipo de lesão, a parte também de cirurgia estética, mas a queimadura é realmente uma área que me encanta muito, apesar de ser bem complexa, né? A depender do tipo de queimadura, são lesões muito complexas, afinal de contas, nós estamos queimando o maior órgão do corpo, né? E, como é que se diz? O tempo de tratamento de uma queimadura, ele depende muito do grau da queimadura, depende da extensão da queimadura, certo? E também depende muito da família, depende da equipe, depende do próprio paciente, entendeu? Então, é todo um contexto que o que eu puder ajudar para que as pessoas se esclareçam. Nós trabalhamos agora no Hospital do Oeste, lá tinha um serviço de queimadura que, nessa fase da Covid, ele foi interrompido temporariamente, né? Mas, assim, existe a possibilidade de reinício, certo? Nós não temos certeza quando, porque nós temos agora uma nova onda, né, de Covid, então não sei como é que vai ser a disponibilidade de vagas, ou se a gente vai continuar só centro cirúrgico, enfermaria, centro cirúrgico e enfermaria. Mas tínhamos uma unidade de tratamento de queimados com 10 leitos, duas salas de isolamento, né, de pacientes isolados. Tínhamos uma sala de balneoterapia, que é a sala, como o próprio nome diz,
sala de balneoterapia, sala de banho. Então, os banhos dos queimados são normalmente realizados diariamente. Quando as lesões vão começando a ficar mais curadas, mais superficiais, menos cruentas, a gente vai intercalando alguns banhos, mas tem paciente que praticamente todos os dias ele vai ao banho, né, para fazer a limpeza das lesões, certo? E também a escovação, né? E também a limpeza com o bisturi elétrico, com um aparelhinho que a gente chama de dermátomo, ou com a lâmina de bisturi, certo? Então, são vários curativos ao longo do tratamento, a depender do tipo de lesão, a extensão e gravidade. Certinho, doutor João. Aproveitando aqui, para o pessoal que não é da área, né, população leiga, quando acontece a queimadura, quais seriam inicialmente assim, os primeiros socorros, os primeiros cuidados e as medidas que a pessoa deveria tomar e a que ponto ela deve procurar realmente um atendimento? Na verdade, assim, eu sou um pouco mais rigoroso em relação à queimadura. Eu acho que toda queimadura deve ser vista pelo cirurgião plástico. Porque é muito comum mesmo, que as pessoas minimizem o efeito, tanto a questão das possíveis sequelas, como a gravidade da lesão. Então, não raramente, eu já tive pacientes que foram tratados em casa com lesões de 3º grau, e a pessoa ia dizendo, não, eu fui lá no médico, ele disse que era de 2º grau, que dava para curar em casa, e quando a gente termina atendendo a queimadura, já está numa fase com muita necrose. A queimadura, quando você não cuida de acordo com todos os preceitos técnicos, ela pode aprofundar, né? Então, depende, em relação ao que fazer na primeira hora, depende muito da extensão da queimadura. Por exemplo, se você tem uma queimadura na mão, entendeu? Uma bomba explodiu na sua mão, você teve assim, só ficou vermelho o local, não tem nenhuma bolha, nem nada. O ideal é que você só lave com água corrente, você pode até lavar com água gelada, certo? Porque, como é uma lesão pequena, em apenas um segmento do corpo, você não vai ter a baixa da temperatura por água gelada colocada na sua mão, certo? É importante que você use a água corrente para você diminuir o efeito da queimadura, certo? Porque quando você lava com água corrente, você diminui a temperatura naquela região, certo? E se por acaso for uma lesão pequena, você pode realmente usar água gelada. Mas o ideal é que você, em queimaduras maiores, né, dos pacientes grandes queimados, você não utilize a água gelada. Você lava com água corrente, tira as vestes do paciente. E se essa queimadura for grande, você deve envolver as áreas queimadas com papel laminado e deve encaminhar esse paciente ao serviço médico mais próximo que tiver do local do trauma. Por quê? Porque o papel laminado, ele mantém a temperatura do paciente, porque quando ele tem uma queimadura muito grande, ele começa a perder calor para o meio. Ele perde calor para o meio, por quê? Porque como a pele é o maior órgão do nosso corpo, e aquela lesão é uma área que está aberta, então o paciente termina perdendo muito líquido, certo? E ele perde calor para o meio. Então, o que é que você deve fazer? Você lava com água corrente para diminuir aquele efeito do agente. Em vestes que estão grudadas à pele, vocês têm que ter um pouco de cuidado, porque às vezes ela está bem grudada na pele. Então, o ideal é que você tire no hospital, porque o paciente às vezes não aguenta, não suporta a dor. Não deve se colocar nenhum tipo de produto que não seja água. Então, não deve colocar esterco, como eu já vi colocar, teia de aranha, pasta de dente, clara de ovo, manteiga, não deve colocar, de forma nenhuma. É água corrente. Se o paciente tiver muita dor e você tiver acesso a uma medicação que é bem interessante, que é o Andoba, que é uma medicação que contém um corticoidezinho bem leve, contém um anestésico local, você usa ali o Andoba naquele local que está ardendo muito e encaminha o paciente para o serviço médico. O colega que está no serviço médico, que não tem um serviço especializado em cirurgia plástica, ele deve, a não ser que a queimadura seja muito tranquila, uma queimadura de 1º grau, certo? Que ele acompanhe, porque às vezes a queimadura aparentemente é de 1º grau, mas o paciente, ele pode evoluir para 2º grau. Por quê? Se ele tiver uma exposição ao sol,
Às vezes você acha que é de primeiro grau, mas em alguns locais aquela queimadura é mais profunda, então, às vezes você perde o tempo do tratamento. Então, se você tem dúvida, certo? É uma queimadura apenas de primeiro grau, você protege o paciente, você pode usar o Bepantol, você pode usar a própria Andoba, você pode usar, por exemplo, Caladril, entendeu? Para diminuir a dor, usar uma medicação para dor para o paciente. Nesse caso de queimadura de primeiro grau, você pode usar o anti-inflamatório, certo? E o paciente deve se proteger do sol, e qualquer bolha que, porventura, aconteça, o paciente deve ser encaminhado para o serviço de saúde com um especialista em cirurgia plástica. Se o paciente já tem uma queimadura de segundo grau, principalmente em áreas nobres, quais são as áreas nobres? Face, mãos, pés e genitália, né? Então, se foi face, mãos, pés e genitália, esse paciente, mesmo a queimadura pequena, ele já é considerado um médio queimado, tá? Se o paciente tem queimadura de genitália, mesmo que sejam queimaduras que não seja muito profunda, seja queimadura de segundo grau superficial, ou queimadura de segundo grau um pouco profundo, ou queimadura de terceiro grau, ele já é considerado um grande queimado. Então, nesse tipo de paciente, queimadura de mão, queimadura de face, queimadura de pé, queimadura de genitália, que seja de segundo grau, esse paciente já deve ser encaminhado ao serviço especializado. Durante esse transporte, seria ideal que o paciente também fosse hidratado. Então, vamos dizer que ele queime em Correntina, que daqui para chegar em Barreiras, ele vai demorar mais ou menos umas 2 horas, mais ou menos. Então, se ele chega no serviço de queimadura, no serviço de emergência, né? Não tem cirurgião plástico de plantão, ele já deve ser hidratado. O paciente, você pode fazer muitas coisas no paciente queimado. Uma coisa que você não deve fazer é deixar de hidratar, porque isso pode realmente prejudicar muito, muito, muito. Inclusive, você pode definir entre a vida e a morte desse paciente. Nos pacientes que têm queimadura de primeiro grau, como eu falei, né, que você não tem nenhuma bolha, nem nada, é só a vermelhidão. Eu já falei sobre a questão das pomadas que podem ser usadas, e é importante também que ele faça ingestão de em torno de 3 litros de água por dia, tá? Já no paciente que tem uma queimadura, um paciente que tem uma queimadura de segundo grau, ou médio queimado, ou um grande queimado, esse paciente deve ser encaminhado ao serviço de cirurgia plástica. Alguns pacientes por exemplo, um paciente que tem uma queimadura de segundo grau, mas é uma queimadura na coxa, é uma queimadura na perna, é uma queimadura no abdômen, não são queimaduras grandes, são queimaduras pequenas, né? Você pode, até o médico generalista pode tratar dessa queimadura. Tem que fazer o curativo, certo? Não há necessidade de uso de antibiótico, porque, na verdade, a queimadura, o tratamento, o uso de antibiótico normalmente é local, você tem poucas situações onde você deve usar antibiótico num paciente queimado. Então, isso quando você tem realmente infecção instalada. Mas você usar antibiótico em pacientes que não têm infecção não é recomendável, tá? Nos pacientes que têm queimadura elétrica, pacientes que têm queimadura por álcalis, por ácidos, por potássio, esses pacientes, eles já devem ser encaminhados ao serviço de cirurgia plástica. Não existe a menor possibilidade desse paciente não ser visto por um cirurgião plástico. Porque tem visto que são queimaduras muito mais complexas, são queimaduras que aprofundam, elas têm efeito acumulativo, ou seja, áreas que eram de primeiro grau, elas vão para segundo, de segundo vão para segundo superficial profundo, depois de superficial para profundo, depois de profundo para terceiro grau. Então, elas têm efeito acumulativo. Então, esses pacientes, eles não devem ficar em serviços de medicina geral, eles devem ser encaminhados para um serviço especializado, né? Quando o paciente chega no serviço de queimadura, certo? Por exemplo, aqui no HO, que a gente não tem plantonista de cirurgia plástica, né? Então, o que acontece? O cirurgião geral atende o paciente, ele dá as condutas de hidratação, pesa o paciente, faz a profilaxia antitetânica, faz analgesia
para quem não é da área de saúde, é você diminuir a dor do paciente, porque a queimadura, ela é muito dolorosa, principalmente a queimadura de primeiro e segundo grau superficial, elas são extremamente dolorosas, entendeu? A queimadura de terceiro grau, como já queima praticamente toda a espessura da pele e todo o sistema de... todas as terminações nervosas, ela costuma, na primeira fase, não ser dolorosa. Quando você tira aquele tecido morto e aquele tecido que está embaixo, que é um tecido viável, que às vezes está em cima da gordura, do músculo e tudo, a partir desse momento o paciente volta a ter dor, certo? Porque aí você já tem exposição do tecido. Mas se a queimadura é de terceiro grau, naquela área ali o paciente não tem dor, certo? Como definir o que é uma queimadura de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau? Normalmente, a queimadura de primeiro grau, o aspecto clínico dela é apenas de hiperemia. Para os pacientes, as pessoas que não têm o conhecimento, a hiperemia é simplesmente o avermelhamento da pele, certo? Então, a queimadura de primeiro grau, normalmente o paciente não precisa ficar internado, se ele tiver só queimadura de primeiro grau. Normalmente acontece o quê? Paciente que se expõe ao sol, o paciente que tem, por exemplo, ele queima com água quente, só que o tempo de contato foi um tempo de contato mais curto, porque é importante o tempo de contato. Se você tem o tempo de contato muito curto com o agente da queimadura, normalmente essa queimadura não é profunda. Mas se o tempo de contato for muito, muito, muito prolongado, mesmo queimaduras com agentes não muito agressivos, como, por exemplo, uma água que está de morna para quente, ele pode realmente aprofundar a lesão, tá? Morna não, mais quente, né? Não tão quente, não a água em ebulição, né? Então, a queimadura de segundo grau, normalmente ele tem uma flictena. O que é flictena? É uma bolha, certo? Essa bolha, a princípio, ela não deve ser rompida. Essa bolha, se ela for rompida, ela tem que ser rompida a nível hospitalar. E os colegas que são generalistas, se o paciente tem uma queimadura na região palmar, ou seja, na palma da mão, ou se ele tiver uma queimadura da região plantar, ou queimadura de genitália, essas bolhas devem ser rompidas. Por quê? A queimadura da mão e do pé, normalmente, o que acontece? Nós temos uma pele muito diferenciada na mão e no pé. Então, se você tem, às vezes, uma bolha de 1 centímetro, 2 centímetros na mão ou no pé, e você não rompe essa bolha, e você deixa ela intacta, automaticamente, o que acontece? 24 horas, 48 horas depois, ela vai aumentando de tamanho. Porque a pele, ela é tão a camada de queratina nessa região da mão e do pé, ela é tão forte e tão resistente que a bolha não rompe. Então, o que acontece? Ela vai aumentando a quantidade de líquido embaixo da bolha, e às vezes você tem um paciente que tem uma queimadura de 2 centímetros na mão ou no pé, quando você vai ver 24, 48 horas depois, está uma bolha imensa. Então, nessas situações, especificamente, queimadura de mão, de pé, certo? De região palmar, não da parte das cortes da mão e do pé, do dorso do pé, mas eu estou dizendo na região palmar e na região plantar. Planta e palma da mão. Nesse caso, você tem que romper a bolha. Isso aí é obrigatório. E na genitália, como é perto de áreas que, a princípio, tem uma colonização bacteriana, né? Então, se você deixar essas bolhas íntegras, fatalmente você vai ter infecção desse local. Porque você tem uma área muito, muito quente, que às vezes tem germes que não causam infecção em você numa pele íntegra, mas numa pele queimada, você pode desenvolver a infecção. Quando o paciente chega no hospital, ele, aqui no HO, normalmente, nos serviços que tem cirurgião plástico de plantão 24 horas, normalmente o cirurgião plástico é que atende o paciente. No Hospital do Oeste, as coisas não funcionam dessa forma, porque somos 3 cirurgiões plásticos lá, e a gente não tem escala de plantão. Então, quem dá o primeiro atendimento é o cirurgião geral, certo? Então, tem alguns procedimentos que precisam ser feitos com uma certa urgência, e como não tem o cirurgião plástico, normalmente ou é o cirurgião geral que faz esse procedimento, ou é o cirurgião vascular que está de sobreaviso. Vamos dizer que o paciente tem uma lesão de terceiro grau, circunferencial no pescoço. Circunferencial como assim? Em toda a circunferência do pescoço, dos membros, do tórax, certo? E do pescoço, dos membros e do tórax,
esse paciente, ele tem um risco muito alto de ter um apodrecimento desse membro, ou seja, uma gangrena desse membro, se você deixar essa queimadura. Por quê? Porque a queimadura de terceiro grau, ela tem uma escara. Essa escara, ela é um tecido, a pele, ela está desnaturada completamente. E ela perde completamente a elasticidade. Então, se você não abre essa escara, o que acontece? Essa escara aperta a circulação do membro, certo? Dos membros, ela pode diminuir a expansão pulmonar e também aperta tanto a circulação quanto a respiração, porque a laringe, a traqueia, fica uma parte dela no pescoço da gente. Então, nessas queimaduras de terceiro grau, em toda a circunferência do tronco, do tórax, do abdômen, ou do tórax, dos membros e do pescoço, eles devem ser abordadas, essas lesões devem ser abordadas imediatamente, certo? Então, o cirurgião geral, claro, o cirurgião plástico está no plantão, ele vai fazer isso. Se não tiver cirurgião plástico, normalmente ou é o cirurgião geral que faz isso aí, ou é o cirurgião vascular que está de plantão. O nome desse procedimento é escarotomia, certo? Escarotomia. Nós vamos fazer uma abertura na escara da queimadura, certo? Se o paciente, ele tem uma queimadura elétrica, certo? Que é uma coisa extremamente complicada, principalmente em choques de alta tensão, que são choques acima de 1000 volts, né? Eu já tive a oportunidade de atender paciente que tomou choque com 37.000, 40.000 volts em alta tensão. Então, vocês imaginam se acima de 1000 volts já é já é uma queimadura de alta voltagem, você imagine com 40.000 volts, né? O estrago que isso pode causar. Então, nesses pacientes, o médico que também está na triagem, ele deve ter muito cuidado, porque o que acontece, essa lesão não só pode causar a compressão por causa dessa escara que eu falei de terceiro grau, como também pode ter o aumento da pressão dentro do fáscia, que é um tecido que cobre os músculos. Se essa pressão dentro desse compartimento facial, ele tiver muito alto, normalmente a gente o paciente começa a ter dormência, ele começa a ter edema do membro, inchaço do membro, e quando esse inchaço é tão grande que começa a comprimir a parte arterial, normalmente o membro fica em risco, e se você não tiver uma conduta que a gente chama de fasciotomia, esse paciente também pode perder o membro, certo? E alguns pacientes, infelizmente, principalmente pacientes de queimadura elétrica, quando chegam no hospital, ele já tem um membro totalmente já incapaz de ser preservado, né? Que é aquele membro mumificado. O que é um membro mumificado? É um membro seco e escuro. Esse membro, provavelmente, não tem mais solução, só fazendo amputação. Infelizmente, eu já tive a oportunidade de fazer algumas, não poucas, certo? Por queimaduras de alta tensão, normalmente. Né? Em crianças também, que tem queimadura até de parede, tá? Porque a pele da criança, como é uma pele mais fininha, e às vezes a criança, quando fica presa na elasticidade, normalmente ela está fazendo o estripulia e está sozinha, então o tempo de contato dela com a rede é um tempo de contato muito prolongado. Então, normalmente eu já tive também a infelicidade de ter que amputar dedos de criança que se queimaram na rede elétrica dessa rede normal de parede, de 200, no nosso caso aqui, na nossa região, de 220 volts, né? Já quando o paciente está internado, aí a situação já é outra história. Aí o cirurgião plástico entra com uma equipe multidisciplinar, certo? Essa equipe multidisciplinar, ela tem o cirurgião plástico, o anestesista, que o paciente não pode sentir dor durante o curativo. Então, ele é anestesiado. Nós temos uma enfermeira, nós temos um técnico de enfermagem, nós temos um fisioterapeuta. Então, é a equipe multidisciplinar para fazer esse curativo, que é desde um curativo simples, de você escovar, até curativos muito complexos, onde você tem que passar um aparelhinho chamado dermátomo para tirar várias vezes o tecido que está morto, aquela pele que está morta, nos pacientes que têm queimaduras mais complexas, queimaduras maiores, que são normalmente pacientes que passam muito mais tempo internado. Trazendo agora eu já dei uma explicação, uma explanação sobre a questão do contexto geral de queimaduras.
Agora vamos falar sobre a queimadura de fogos de artifício. Depois que eu comecei a mexer com cirurgia plástica, que já tem muito tempo, ou seja, já tem mais de 30 anos que eu trabalho com pacientes queimados, eu deixei de soltar fogo de artifício. Mas deixei completamente. Hoje, se alguém, se fosse para depender de mim, para uma fábrica de fogo de artifício ganhar dinheiro, eles iam falir, porque eu não compro fogo de artifício. Não só não compro, como também não dou aos meus filhos e não recomendo para ninguém que solte fogo de artifício. Por quê? Porque eu já vi queimadura de todo tipo de qualidade desse tipo de fogos. Por quê? É uma chuvinha, é simples. Não, chuvinha queima. Você acende o fósforo, você vai acender a chuvinha. Ele sai um feixe de fogo. Se aquele feixe de fogo, ele entra em contato com a pele de alguém, na face de uma criança, no olho de alguém, como eu já vi também, isso aí vai queimar. Então dá só o traque de bater. Eu também já vi queimadura complexa por traque de bater. O que aconteceu com essa criancinha? Essa criancinha, ela correu com a caixa de fogo de traque de bater no cós da bermuda. Ela estava correndo, uma criança de 6 anos de idade. Ela estava correndo com uma caixinha cheinha de fogo de traque de bater no cós da bermuda. O que aconteceu? Ela se desequilibrou, caiu. Na hora que ela bateu no chão, a caixinha explodiu de vez e ela teve uma queimadura de 3º grau na virilha. Então, assim, eu não recomendo fogo de artifício. Eu acho que você queima seu dinheiro, entendeu? Você expõe a sua família, expõe a sua família, expõe as crianças, entendeu? Você queima seu dinheiro e você pode ter uma sequela que você não vai esquecer. Porque se você tiver uma amputação de um membro, aquilo ali é uma sequela permanente. Então, eu não recomendo. O que é que nós precisamos fazer em relação ao São João? A tradição no Nordeste, nas outras regiões não tem essa tradição, mas no Nordeste nós temos a tradição de fogueiras. Então, não raramente, nós temos algumas crianças que se queimam nas fogueiras. Então, se você vai acender uma fogueira, em primeiro lugar, na hora que você vai acender a fogueira, a criança não pode estar você acendendo a fogueira, certo? Quem deve acender a fogueira é sempre um adulto, com a criança bem distante da fogueira. Porque se a pessoa não sabe acender uma fogueira, o risco dela se queimar é muito grande. Então, como é que se acende uma fogueira? Você acende uma fogueira com um pedaço de madeira longo, certo? Longo, com a ponta já incandescente, certo? E você vai estar longe da fogueira, você coloca o álcool na fogueira, com esse pedaço de madeira longo, incandescente, é que você vai acender a fogueira. Porque se você jogar álcool na fogueira e você for jogar o palito de fósforo, esse álcool ele pode vir em direção a você e se queimar. Isso é extremamente frequente. Inclusive, eu já me queimei acendendo fogueira dessa forma. Então, hoje eu acendo fogueira assim. Eu acendo um pedaço de madeira, na hora que ele tiver com a brasa na ponta, aí eu jogo o álcool lá na fogueira, certo? Coloco o graveto seco, os gravetinhos menores, certo? Para aquilo ali fazer realmente, como se fosse acender uma churrasqueira. E aí eu vou e acendo a fogueira com essa como se fosse uma como é que se diz? Uma tocha, entendeu? Uma tocha. Você vai acender lá com a tocha, longe da fogueira. E, óbvio, não pode ficar pulando fogueira, né? Então, eu não recomendo que ninguém pule fogueira. Eu acho pular fogueira uma coisa temerária. Então, não recomendo de forma nenhuma que as pessoas pulem fogueira, porque se você escorregar e você cair numa fogueira, você vai ter uma queimadura complexa. E eu já vi paciente pular uma fogueira, escorregar e cair na fogueira. Entendeu? E as queimaduras normalmente são muito graves, porque mesmo com tempo de contato curto, uma queimadura de fogueira, normalmente são queimaduras muito complexas e que normalmente deixam sequelas. Em relação aos fogos de artifício, eu já falei, certo? Na nossa região, como eu falei também, não é muito comum a questão de fogo de artifício, né? Mas tem gente que solta. Nós temos aqui perto aqui do Rio, né? Na baixadinha ali do Rio, duas lojas de fogo de artifício que eu
Nunca fui lá. E não fui, não recomendo que a pessoa vá também, certo? E se gostar muito, tenha cuidado, né? E se gostar muito, use o adulto. Não dê fogo de artifício à criança. A criança não tem maturidade para mexer com fogo. Não é recomendável que a criança mexa com fogo. Mesmo sendo uma criança com um adulto no local, porque normalmente ele faz alguma coisa que não deveria, porque não tem maturidade para mexer com fogo. Ok? Tiver alguma pergunta para fazer? Temos algumas perguntas aqui. Pronto, pode perguntar. Então, a primeira delas foi, o senhor falou para lavar bem a queimadura, né? Tem uma pergunta em relação a gelo. Pode ser colocado gelo sobre a superfície? Pode ser colocado gelo, sim, desde que não seja uma grande queimadura. Tem que ser queimadura pequena, porque uma coisa que pode levar o paciente, inclusive, a parar o coração, a resposta metabólica, a resposta do organismo ser uma resposta muito desfavorável, é você pegar um grande queimado e jogar água gelada nele. A temperatura dele vai baixar demais e a hipotermia ela é extremamente deletéria a qualquer tipo de paciente, e também no paciente queimado. Tanto que quando a gente, por exemplo, acabei de fazer uma cirurgia agora de 6 horas e meia, a minha paciente está com uma manta térmica, ela está exposta ao ar-condicionado, ou seja, ela não está queimada, ela está só exposta ao ar-condicionado, mas ela está usando uma manta para manter a temperatura, uma temperatura adequada, porque essa temperatura adequada, com a temperatura alta, o organismo não trabalha bem. Com a temperatura baixa, o organismo também não trabalha bem. Então, o organismo tem que estar com a temperatura ideal. Então, o gelo pode ser colocado na queimadura? Pode sim, desde que seja uma queimadura pequena. Não pode, por exemplo, paciente queimou o tronco, normalmente o paciente queimou as pernas todas, queimou o tronco, teve uma queimadura tipo de mais de 20% do corpo, né? Em torno de 20 a 25% a gente já considera um grande queimado. Então, esse paciente não pode pegar gelo e colocar em cima dele, de forma nenhuma. Água corrente, certo? Retirar as vestes, conter o fogo, que é uma coisa importante. Você não pode deixar a pessoa pegando fogo. Que se ela estiver pegando fogo, esse tempo de contato com o fogo, ele define muito o prognóstico de alguém. Ou seja, se você deixa o paciente ali, o paciente está pegando fogo ali, nós temos que apagar o fogo. Nós vamos apagar como? De preferência que alguém que saiba apagar. Se a pessoa não sabe apagar, joga um lençol por cima, que normalmente quando você tira o oxigênio daquele ambiente, né, que você joga um lençol, você tira o oxigênio daquele ambiente, e o oxigênio, nós sabemos que ele é comburente. Então, quando você joga o lençol, normalmente aquele fogo apaga. Certo? Pode usar água no paciente que está pegando fogo? Até pode usar água. Certo? Mas o recomendável é que você use ou o extintor de incêndio ou jogue realmente um lençol por cima para que aquele fogo se apague. Se as vestes estiverem grudadas, muito grudadas, não é bom tirar, é bom deixar porque o paciente sofre muito, certo? E não esquecer de envolver o paciente com papel laminado. E mesmo em queimaduras de um braço, de uma mão e tudo, quando você envolve com papel laminado, não existe o contato com o meio externo, então o paciente diminui a dor. Com a exposição da queimadura, quando a queimadura é de 2º grau, de 1º grau, ela é extremamente dolorosa. Quando você tem uma queimadura de 3º grau, você não precisa, você pode até não cobrir o paciente, porque o paciente, aquela pele já está totalmente morta, entendeu? É óbvio que você deve cobrir, entendeu? Mas é muito menos penoso para o paciente que tem uma queimadura de 3º grau não ser coberto do que um paciente que tem uma queimadura de 2º grau não ser coberto. Por quê? Porque o paciente de 2º grau, a queimadura, quando ela está exposta ao ambiente, ela é muito mais dolorosa. Muito mais dolorosa. Mas, no âmbito geral, queimaduras em pacientes com queimaduras acima de 20%, são pacientes já grandes queimados, esses pacientes já devem ser cobertos com papel laminado, certo? E se não tiver papel laminado, pode envolver o paciente com lençol também, para ele não perder calor. Porque é tão ruim a hipotermia, que é a baixa temperatura, quanto a hipertermia também, ok? Mas o gelo pode usar. Se for queimadura pequena, pode colocar, porque diminui muito a dor. E diminui também o processo inflamatório, né? Diminui muito a vermelhidão na queimadura também. E também diminui, às vezes, também a formação de bolha, tá?
diminui a formação de bolha. Tá bom? Maravilha, doutor. Temos outra pergunta aqui em relação ao seguinte. Pode chamar a SAMU em um caso de pessoas queimadas? Eu acho que explique como é que faz a conduta, né? O que eu faço para encaminhar essa pessoa para o serviço de saúde? Normalmente assim, se o paciente tem uma queimadura doméstica, por exemplo, caiu um bule de água na mão e tudo, esse paciente não deve acionar o SAMU, ele deve lavar com água corrente, envolver o papel laminado na mão e ir em direção ao serviço de saúde. Agora é óbvio, se o paciente está dentro de um carro pegando fogo, dentro de uma casa pegando fogo, o paciente tem uma grande queimadura, um choque elétrico, uma queimadura mais grave, ele deve realmente chamar o SAMU. Liga 192, o SAMU vai lá, eles normalmente já têm o papel laminado, eles já têm como pegar a veia do paciente e hidratar o paciente, entendeu? Lá mesmo o paciente já pode tomar medicação para dor, entendeu? E quando o paciente, às vezes, já chega do SAMU, o paciente já chega bem hidratado, o paciente, às vezes, já chega com a sonda vesical, que é a sonda que passa no pênis, principalmente em queimaduras acima de 20%. O paciente já chega com a medicação para dor, o paciente já chega com envolto no papel laminado, o paciente, às vezes, já chega até com escarotomias, às vezes o colega já identifica lá no local que o paciente tem uma queimadura circunferencial, ele já faz a escarotomia no local. Então, numa queimadura, óbvio, uma queimadura doméstica, uma queimadura pequena, eu não recomendo que chame o SAMU, porque o SAMU tem outras coisas muito mais importantes para fazer, né? Mas em queimaduras, assim, mais complexas, queimadura elétrica, paciente que está dentro de um carro pegando fogo, alguma coisa assim, tem que chamar na hora. 192, chama o SAMU, ele vai resgatar adequadamente, vai levar ao hospital adequadamente, já vai ter condutas que você tem que ter uma urgência em fazer, certo? E o paciente vai chegar muito mais estável no hospital de referência. Eu recomendo que chame o SAMU em queimaduras grandes. 192, liga para o SAMU, tem um paciente aqui queimado, eu estou em tal local, já fiz isso. O que puder fazer lá na hora, já começa a fazer. Ok? E outra coisa, não é para resgatar paciente onde o socorrista, certo, leigo, vai, como é que se diz, se expor ao risco. Então, tem que ter cuidado. Se você não tem experiência em salvar alguém, certo? Não salve. Porque, por exemplo, é o que acontece, por exemplo, em grandes desastres. Se você vai resgatar alguém num desabamento e você vai para algum local onde não tem a estabilidade, o que pode acontecer é essa marquise cai por cima de você, aí vai morrer o paciente e você vai morrer também, não vai adiantar de nada. Então, você deve resgatar alguém ou ajudar alguém se você tiver condição e conhecimento para salvar. Porque, não raramente, algumas pessoas se colocam em situações bem complicadas. Por exemplo, às vezes a pessoa está tomando choque, a outra pessoa vai lá e segura na pessoa tomando choque. Toma choque também. Entendeu? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que ligar a rede elétrica. Certo? Se aquele paciente está em contato com choque elétrico, você não pode entrar com a sua mão normal, sem nada de borracha, nenhum isolante, você não pode entrar em contato, porque você vai tomar choque também. Então, imagine, você vai salvar alguém, tomar choque também, fica os dois queimados lá, sem ninguém para ajudar. É pior. Então, o resgate tem que ser sempre com muita responsabilidade. Você não deve fazer um resgate se você não tem condição de fazer esse resgate e você não tem conhecimento de fazer o resgate. Porque eu já tive pacientes que o socorrista chegou grave também. Porque a corrente passou da pessoa que estava lá na corrente elétrica, passou para o socorrista, e o socorrista foi que recebeu a pior queimadura. Porque a área de saída da queimadura foi do socorrista. Entendeu? Então, isso tem que ter muito cuidado. As pessoas, para resgatar alguém, para tirar alguém da situação desfavorável, é sempre bom ou ter conhecimento e sempre chamar alguém para ajudar. Nunca tentar salvar alguém sozinho. A não ser que você esteja sozinho mesmo, aí é onde aparecem os heróis, né? Que a gente de vez em quando vê alguns, né? Mas se você tiver sempre, é sempre bom resgatar alguém com outra pessoa do lado, certo? Sempre. Certinho, doutor João.
Muito obrigado pelas respostas. Voltando na parte dos fogos e de fogueira, o senhor percebe assim que nos casos que o senhor atende tem uma relação muito íntima do consumo de bebida alcoólica com essa ocorrência? Porque o senhor falou, por exemplo, da imprudência, né, das pessoas que não têm o cuidado com fogos, né? Você lembra Muito. desse caso? A relação de queimaduras por fogos de artifício com o álcool e com os fogos de artifício sendo usados por criança, para mim, é a grande maioria das vezes. A grande maioria das vezes. Porque a pessoa que está alcoolizada, ela não vai ter cuidado. Outra coisa, você tem que contar com aquela bomba, aquele busca-pé, aquela espada que foi mal fabricada. Porque no Brasil existe muita fábrica de fogos clandestinos. Então, como é que você vai saber que aquilo ali foi fabricado a contento e que o tempo de espera para a explosão vai ser exatamente o que o fabricante recomenda? Você não vai saber. Eu já atendi, quando eu era residente de cirurgia plástica, lá em Salvador, eu atendi, foram 68 pacientes, 70 pacientes queimados. Um galpão clandestino de produção de fogos, tinha 70 mulheres e 2 crianças dentro desse galpão. Esse galpão, o dono trancava por fora o galpão, porque ele é clandestino e ele não queria que ninguém soubesse. Houve uma explosão lá dentro. Todas as pessoas que estavam lá dentro se queimaram. Todas as pessoas. Dessas 70 pessoas, 68 pessoas morreram. Entendeu? 68 pessoas morreram. Provavelmente deve ter acontecido o quê? Algum produto não adequado na fabricação, uma manipulação de pessoas que não têm conhecimento para fabricar um fogo de artifício, e aquilo ali causou uma explosão. E 68 pessoas morreram. Foi um caso emblemático, saiu na Bahia toda, no Brasil todo. Eu estava lá, era residente, eu chegava lá, todo dia tinha uma pessoa que morria, todo dia uma pessoa que morria, chegava lá, morria mais uma, morria mais uma, morria mais uma, e 68 mulheres morreram, porque as queimaduras foram acima de 70 graus, ou de 70%, a maioria. E algumas dessas pacientes queimaram 100% do corpo, queimadura de 3º grau. Isso é praticamente incompatível com a vida, entendeu? E os únicos que sobreviveram foram as crianças. Os 2 adolescentes que sobreviveram. Cheio de sequela, entendeu? Porque foram queimaduras realmente muito complexas. Então, assim, como é que nós vamos saber que aquilo é fabricado adequado? Se você está usando, por que você não pode dirigir embriagado e você pode soltar um fogo de artifício embriagado? Certo? Então, eu acho um contrassenso. A relação é muito grande com o uso de bebida alcoólica e, principalmente, sabe por quê? Porque as pessoas que estão usando bebida alcoólica, elas têm uma tendência muito maior a dar um fogo de artifício a uma criança, né? Se ela está embriagada, como é que ela vai ter a responsabilidade, a segurança de uma pessoa que não está alcoolizada? A pessoa que não está alcoolizada sabe, eu vou dar uma bomba lá, grande, para uma criança, eu vou deixar uma criança soltar um busca-pé, não vai. Agora, se a pessoa está alcoolizada, fatalmente ele vai fazer bobagem, né? Para ele e para outra pessoa, entendeu? Então, a relação com a bebida alcoólica é muito grande mesmo, muito grande. Perfeito. E tem uma outra pergunta, acho que em relação até ao que o senhor comentou mais cedo, né? Sobre a questão de bolhas nas regiões da palma, região palmar e plantar, né? Que a gente sempre tem que furar essas bolhas. Essas bolhas tem que ter. Isso. Aí, aí vem a pergunta seguinte: pode furar essas bolhas somente no ambiente hospitalar? Ou pode. Não, assim, você pode até furar essas bolhas no ambiente não hospitalar. Isso é que só furar, às vezes, não resolve. Porque quando você fura, não sei se vocês já perceberam, que dentro da queimadura se forma um líquido muito rico em proteína. É como se fosse uma gelatina, certo? Então, se você faz apenas um furinho, o que acontece? Aquele furinho, em pouco tempo, ele é fechado por essa trave de fibrina que vai se formando ali junto com aquilo ali é a concentração altíssima de proteína, né? A albumina, ela é perdida para o terceiro espaço. Então, o que acontece? Se você faz apenas um furo, aquele furo rapidamente ele se fecha. Então, você tem que abrir a lesão.
Você tem que abrir a lesão. Então, para você abrir a lesão, você vai ter que usar uma lâmina de bisturi, certo? Então, eu recomendo que se for realmente uma lesão pequena em casa, aí você pega uma agulha estéreo, passa um pouquinho de um antissépticozinho, desses agora que não arde muito, que é o clorexidine, que é o novo mertiolate, né, que quando ele não é alcoólico, ele não arde muito. Então, e você pega a agulha e você rompe, mas não fura só, você rompe a queimadura. Porque aquela pele ali, normalmente, ela não dói. Por quê? Porque aquela pele ali, ela tá morta, ela tá aderida ao seu corpo, mas ela já tá morta, porque ela já foi desgarrada. Então, normalmente, aquela pele ali não dói. O que dói é o que tá embaixo, certo? Então, não é doloroso você romper uma bolha. Não é doloroso. Eu rompo bolha no pronto-socorro mesmo, em criança, a criança não chora, porque aquela pele é a pele que já tá morta, ela tá desgarrada. E você tem que romper a bolha, por quê? Porque senão essa queimadura, ela piora. Ela tem uma piora progressiva. Se você vai deixando, até que essa bolha faça uma tensão tão grande para romper essa pele, isso aí a queimadura já duplicou de tamanho, já triplicou de tamanho, já está infinitamente maior. Então, região palmar e plantar e genitália, pela questão da infecção, são áreas onde realmente você tem que tirar o tecido, a pele e romper a bolha, tá? Certinho, doutor João. Pensando aqui na nível da região, né? Pelo que o senhor percebe, essa época é que mais tem casos de queimadura, considerando assim que a gente tem alguns municípios que têm a cultura de Batalha das Espadas, como por exemplo acontece em Barra. O senhor consegue ver essa diferença? Não é a pior fase, não. A pior fase, acredite se quiser, é quando as crianças estão de férias. As crianças de férias, um problema. Porque as crianças de férias, como é que se diz? Se expõem muito aos riscos. Então, a panela que está no fogão, com o cabo virado para fora, é uma criança que vai mexer com soda cáustica dentro de um armário da cozinha, é uma criança que vai mexer, está mais em casa, então tem mais tempo de fazer bobagem, de tentar mexer na eletricidade, colocar um garfo na tomada, então as tomadas devem ser protegidas. Em junho, não aumenta muito, não. Tem realmente casos, né, de queimadura, né, relacionado aos fogos de artifício, mas os piores, final do ano é complicado e quando a criança está de férias é complicado demais. E nós temos também muito acidente de trabalho, tá? Isso aí é uma coisa que não é sazonal, não. Isso aí é uma coisa que é o ano todo, certo? Nós temos muito acidente de trabalho. Então, tem vezes que a gente não tem uma criança queimada, só tem trabalhadores que se queimaram, certo? Tanto com cimento quente, queimadura elétrica, com água quente, radiador, entendeu? Então, a gente tem mecânico, a gente tem eletricista, a gente tem, por exemplo, pintor, né, que às vezes está pintando, toca lá no cabo de alta tensão, antenista, o pessoal que trabalha na zona rural, que mexe com aquelas redes muito grandes, né, que passa com aquelas máquinas muito altas, entendeu? Então, o pessoal que perfura poço artesiano, que às vezes eles estão cavando ali e passa uma rede elétrica. Eu já tive pacientes também que eles estavam cavando, passavam a rede elétrica, eles cortaram e tomaram choque, entendeu? Isso aí não tem uma sazonalidade grande, não vai de acordo com períodos do ano. Isso aí é uma coisa que é muito frequente, certo? Mas aqui no HO, normalmente em junho, em julho, não enche não, é muito raro. Já aconteceu ao longo desses 15 anos, 16 anos de HO, no São João, mais pessoas se queimarem, mas não é muito frequente não, normalmente é final do ano, onde as pessoas soltam muito fogo de artifício, as festividades, né, de um modo geral, né, e como é que se diz, quando as crianças estão de férias. As crianças de férias, um problema sério, muito sério mesmo. Ela se expõe muito mais ao risco, né? Porque na escola, está estudando, né? E em casa, quando ela desaparece, é bom procurar logo. Que com certeza não está fazendo alguma bobagem. A gente tem mais uma pergunta aqui. Vou ler aqui. Doutor, quais os principais avanços tecnológicos que têm surgido na terapêutica de queimadas? Há algum fármaco de destaque ou procedimento cirúrgico que tenha melhorado o prognóstico desses pacientes? Tem. Fármacos,
não mudaram muito, né? O que é que a gente usa mais em queimadura? Nós usamos mais a sulfadiazina de prata, né? Que é uma pomada de antibiótico, ela tem uma boa eficácia para os germes mais comuns de queimaduras, que são a Pseudomonas aeruginosa, o Staphylococcus e o Streptococcus, né? Principalmente a Pseudomonas e o Staphylococcus. Então, ela tem uma boa eficácia para isso. Quando você tem disponível o sério, o sulfato de sério, por exemplo, nós temos uma pomada chamada Dermasério. Essa pomada é extremamente interessante, por quê? Porque o sério, ele diminui muito, como é que se diz, o efeito da escara da queimadura, porque o que acontece? Ele diminui muito um complexo, a ação de um complexo que se forma na escara da queimadura, que a gente chama de LPC, é um complexo lipoproteico. Então, quando você faz os curativos mais precoces com o sério, você tem, normalmente, uma melhora do prognóstico. Só que ele não é disponível em todos os hospitais, somente em hospitais públicos, né? Nos serviços de queimadura, eles são mais disponíveis, mas aqui no HO a gente teve uma época aí que a gente teve o Dermasério, né, que era a sulfadiazina mais o sério, mas agora a gente já não está tendo mais, a gente está tendo mais a sulfadiazina. Em relação ao tratamento em si, nós temos vários tratamentos mais evoluídos. Um dos tratamentos que melhora muito o prognóstico do paciente queimado é você fazer uma coisa que a gente chama de ressecções parceladas com dermátomo. Então, a gente pega um aparelho como se fosse um fatiador de queijo, a gente programa a espessura que a gente quer entrar nessa queimadura, nessa escara da queimadura, que é a escara de terceiro grau, e a gente pega esse aparelho e vai fatiando a cada curativo, tirando aquele tecido morto, porque esse tecido morto tem uma alta concentração disso que eu falei, que é o complexo lipoproteico. Esse complexo lipoproteico, ele é um dos maiores fatores de infecção na queimadura e ele determina muito o prognóstico. Então, o foco hoje é debridamento, que é retirar esse tecido, com o bisturi frio, que é o bisturi normal, com o dermátomo, que é infinitamente superior, e enxertia precoce, ou seja, aquela ferida cicatrizou, você descobre. Ela granulou, ou seja, é uma queimadura de terceiro grau. Ela já está toda limpinha, não tem nenhuma área de queimadura, você já vai fazendo os enxertos. Que aí você melhora o prognóstico, porque você adianta a alta, você diminui a perda de hemácias que você tem nas regiões queimadas, você diminui a perda de proteína que você tem também na região queimada e você diminui o tempo de internamento. Outra coisa que está tendo, vale muito a pena, né, são coisas, inclusive, até de tecnologia brasileira mesmo, são os enxertos temporários, né, são os enxertos heterólogos, né, eles não são definitivos, tá? As pessoas acham assim, doutor, colocou lá pele de tilápia, aquela pele vai integrar no corpo. Ele não vai integrar, tá? Não vai integrar. Você prepara a pele de tilápia dentro de um banco de pele, então não é muito fácil você construir um banco de pele, porque a liberação de um banco de pele, para funcionar, existe uma burocracia muito intensa, e você precisa de uma infraestrutura muito grande para ter os bancos de pele, né? Então, o que acontece? Foi uma tática genuinamente brasileira, onde você tira a pele da tilápia, aquilo ali é preparado, esterilizado, e você faz o enxerto temporário no paciente. Como funciona esse enxerto temporário? Quando você coloca aquela pele, o paciente para de perder, pelaquela queimadura, ele para de perder calor, ele para de perder o sangue, que ele perde muito sangue pela queimadura, certo? E ele para de perder proteína pelaquela queimadura. O que acontece? Ele ganha peso, certo? Ele ganha peso, porque se ele está com a área coberta, ele vai ganhar peso. Aí, na hora que ele ganha peso, nós usamos a pele dele mesmo, certo? Aí, aquele enxerto temporário, que pode ser feito de pele de tilápia, pode ser feito de pele de porco, pode ser feita de pele de cadáver, que é o enxerto homólogo, né? O enxerto de cadáver, que é homólogo, de membrana amniótica, que é homólogo, né, que dos seres humanos. Tem a pele de porco, tem a pele de peixe também, que você pode, e tem a pele de rã também, que você pode usar como enxerto temporário, né, que são enxertos heterólogos, ou seja, de outro
outro ser vivo. E tem também outras coisas que são mais avançadas ainda, que é a cultura de derme, certo? Que é uma coisa que não tem aqui na Bahia ainda, mas em alguns serviços em São Paulo nós já temos cultura de derme, nós cultivamos a epiderme e a derme do paciente. Então a gente vai cultivando aquilo ali e essa derme daquele paciente é transferida para ele mesmo, entendeu? Só que isso, assim, é uma tecnologia muito avançada, nós temos que ter, ela, além de ser muito avançada, é uma tecnologia muito cara e não chega na grande maioria dos serviços de queimadura, né? Mas que existe serviço que já tem esse tipo de tratamento, tem. Aí você, consequentemente, você tem melhor resultado, paciente que tem menos sequela, paciente que passa menos tempo internado, entendeu? Então, realmente já tem. Não, a medicina, em relação ao tratamento de queimadura, ela melhorou muito, entendeu? Mas, assim, o top mesmo é a cultura de derme e a cultura de queratinócitos mesmo, tá? Certinho, doutor. Muito obrigado pelas respostas. A gente está chegando quase no final da nossa atividade aqui. Então, para aproveitar, eu vou fazer uma última pergunta. Eu vou juntar duas aqui, na verdade. Uma delas é em relação a queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, que o senhor já explicou as características de cada um, mas tem uma pergunta em relação assim, como diferenciar? É mais pela extensão ou pela profundidade da queimadura? Na verdade... Rapidinho, só a segunda pergunta é em relação à hidratação. O senhor geralmente usa mais o ring lactato, o soro fisiológico? Tá, vamos começar do começo. A queimadura, nós classificamos as queimaduras em pacientes pequeno, médio e grande queimado. E alguns autores consideram o paciente gravemente queimado acima de 40% e o paciente mortalmente queimado acima de 70%. Certo? Por que mortalmente queimado? Porque a mortalidade é muito alta. Certo? Então, pequeno, médio, grande, gravemente e mortalmente queimado. Certo? São as graduações. As queimaduras, quanto à profundidade, elas podem ser classificadas em primeiro grau, segundo grau superficial e profundo e terceiro grau. A primeiro grau, o paciente tem a queimadura apenas da epiderme. Certo? Apenas da epiderme. Na queimadura de segundo grau, ela tem queimadura da epiderme e da derme. Se for a derme superficial, é a queimadura de segundo grau superficial. Se for a derme profunda, é a queimadura de segundo grau profundo. E quando queima toda a espessura da pele, é a queimadura de terceiro grau. Se o paciente tem uma carbonização dos tecidos, ou seja, o paciente, ele teve um choque elétrico, carbonizou o membro, ou ficou dentro de um carro em chamas, ele vai ser carbonizado totalmente. Essa queimadura, alguns autores classificam com queimadura de quarto grau, ou seja, a carbonização do tecido, tá? Em relação à hidratação, nas primeiras 48 horas, você deve usar apenas a solução cristalóide, não deve usar a solução coloide, tá? Então, a solução que mais cristalóide, que mais se aproxima do nosso sangue é o ring lactato, certo? Então, eu prefiro hidratar com Ringer. Por quê? Porque além do sódio, ele tem o lactato, ele tem o potássio, entendeu? Então, é um cristalóide que se assemelha mais ao nosso sangue. A reposição. Por que não coloides nas primeiras 48 horas? Se você der uma solução coloide ao paciente nas primeiras 48 horas, o que é que vai acontecer? A permeabilidade da pele e da membrana vai estar muito grande. Vai passar, como é que se diz, proteínas de alto peso molecular. Então, se você dá uma solução coloide, o que é que vai acontecer? Como a permeabilidade está muito grande, essa solução vai passar para o terceiro espaço e vai puxar mais sangue, mais líquido, vai tirar mais líquido do paciente e vai jogar no terceiro espaço, ou seja, ele vai aumentar o número de bolhas, entendeu? Porque você vai dar o coloide, ele vai sair do vaso e vai entrar na área queimada e vai puxar mais líquido, aí você vai desidratar mais o paciente, certo? Quando o paciente ele é bem hidratado nessas primeiras 48 horas com a solução cristalóide, o que é que acontece com o organismo? O organismo diminui a permeabilidade capilar, certo? Por quê? Porque ele faz uma vasoconstricção. Depois que você
faz aquela reposição volêmica do paciente, na forma que a gente usa a fórmula de Parkland, né? Que é a área queimada, peso, e 2 ou 3, né? O pessoal, alguns, quando a queimadura é mais complexa, usa 3. Quando a queimadura é uma queimadura que não é tão complexa, você pode calcular com 2, entendeu? Que é uma variável, né? Então, quando você faz a reanimação volêmica desse paciente com a solução cristalóide, 48 horas depois você já pode usar o coloide, porque a permeabilidade de membrana após 48 horas, ela já é praticamente, ela já é controlada. Então, aí você pode fazer a solução coloide. Por que você deve fazer a solução coloide? Porque você diminui muito o edema do paciente. Quais são as soluções coloides que a gente tem no nosso meio? A melhor que tem é a albumina, só que a albumina não é barata, entendeu? Dá albumina, a pessoa vai dar albumina para aumentar a albumina do paciente? Não, o aumento da albumina pela albumina que a gente dá externamente, ele é um aumento muito efêmero, porque, na verdade, ela não é usada para aumentar a albumina, ela é usada para melhorar a pressão coloidosmótica, certo? Para que esse paciente diminua o edema, principalmente paciente que tem muito edema de face, muito edema no pescoço, que ele pode fazer, por exemplo, edema de via aérea. Então, esses pacientes que têm uma queimadura muito grave na face, esses pacientes que estão anasarcados, esses pacientes, você realmente tem que usar a solução coloide depois de 48 horas, porque senão eles aumentam muito mais o edema. E a partir da reanimação volêmica, que antigamente, o que é que a gente fazia? A partir da reanimação volêmica, a gente continuava hidratando muito o paciente, né? Então, a gente calcula aquilo ali. A gente calculou, vamos dizer que dá 10 litros de soro para esse paciente, para você reanimar esse paciente. Você vai fazer a metade nas primeiras 16 horas e a outra metade nas outras 16 horas. Depois de 24 horas, você vai hidratar de acordo com a demanda. O paciente está urinando bem, você não precisa hidratar tanto. O paciente está urinando mal, certo? Você vai hidratar mais. Sempre monitorando a diurese, que é importantíssima, e a presença de estertores pulmonares, tá? Porque, às vezes, se você usa depois de você reanimar, o paciente já está com aquela reanimação volêmica baseado no cálculo da fórmula de Parkland. E você continua hidratando esse paciente muito vigorosamente, ele pode encharcar o pulmão, principalmente pacientes idosos, paciente que tem insuficiência cardíaca, paciente hipertenso, paciente que é nefropata. Então, você tem que ter cuidado na hidratação depois da reanimação, certo? E mesmo durante a reanimação, o paciente que tem uma comorbidade, ele tem que ser hidratado com bomba de infusão, tá? E sendo monitorado o pulmão e a diurese. Porque se você, às vezes, dá 10 litros de soro a um paciente, mesmo que ele seja um grande queimado, que precise realmente desses 10 litros, mas se você der 10 litros de soro a um paciente de 70 anos, o risco de você encharcar o pulmão é muito alto, né? Então, isso tem que ser em bomba de infusão e com monitorização desse paciente dentro da UTI, tá? Não é porque você tem aquele cálculo de 10 litros que você vai fazer os 10 litros. Você vai fazer de acordo, se o paciente for um paciente, óbvio, um paciente jovem, não tem nenhuma doença intercorrente, beleza, você vai fazer, ele vai aguentar. Mas se o paciente tiver alguma comorbidade, você tem que fazer de acordo com a evolução dele durante a sua reanimação volêmica. E, principalmente, depois que você reanimou. Porque na reanimação volêmica ele está muito desidratado, você pode até fazer mais, porque ele não vai encharcar. Mas se depois que você reanimar, você continuar fazendo a hidratação vigorosa, você pode realmente encharcar o paciente. E, às vezes, o paciente morre de edema agudo de pulmão, tá? Ele morre de edema agudo de pulmão. Você hidrata demais e o paciente morre de edema agudo de pulmão. Então, realmente pode acontecer isso aí. Então, nós classificamos a queimadura contra a extensão e contra a profundidade, certo? Contra a extensão e contra a profundidade. Tem alguns autores que falam da quarto grau, né, que eu falei, carbonização, mas a maioria, primeiro, pequeno queimado, médio queimado, grande queimado, gravemente queimado e mortalmente queimado. Normalmente, essa é a classificação mais atual. E, para calcular também, nós temos algumas fórmulas, né? A gente tem a fórmula da regra dos 9,
Mas, assim, a regra dos 9, ele pode supervalorizar quanto desvalorizar a queimadura. O que é que normalmente nós fazemos? Nós usamos a fórmula de Land-Browder, que é uma tabela que tem em qualquer serviço. Você pode colocar, por exemplo, eu sou médico lá de uma cidade bem pequenininha, vamos dizer assim, Catolândia, né? Aí eu estou lá, de vez em quando eu recebo um paciente queimado. Eu vou lá no computador, tiro uma fórmula de Land-Browder, uma tabela de Land-Browder, prego na parede, lá na emergência, e vou calcular. O paciente chegou lá, eu vou calcular de acordo com aquilo ali, que você não precisa decorar. Mas existe realmente a regra de Wallace, que é a regra dos 9, né, que depende também da idade do paciente, né, os lactentes é diferente, as crianças até 10 anos é diferente, os adultos é diferente também. E tem a forma também, a forma de 1%, que a palma da mão equivale a 1% do nosso corpo, e você vai colocando uma palma. Eu acho um negócio meio, uma coisa absurda um negócio desse. Você 1%, 1%, 1%, é uma coisa absurda, né? Mas isso é um fato, existe essa regra, né? Então, a mais usada, a mais fidedigna, a mais real e a mais fácil, porque você tem uma tabela na sua frente, você não precisa ficar fazendo cálculo de nada. Você só vai lá olhar, ó, queimou o braço, a parte, a mão, queimou a frente, aí tem lá 2,5%. Aí você vai somando e você vai conseguir exatamente você vai conseguir dar uma área de queimadura mais aproximada. A regra de Wallace, que é a regra dos 9, é uma regra que, hoje em dia, ela praticamente não se usa mais, tá? Não é recomendada nos serviços médicos. O ideal é a regra de Land-Browder. Nós temos também 2 métodos de tratar a queimadura. Nós temos o método aberto, o método fechado e o método... isso agora é mais para os estudantes de medicina, tá? Porque, na verdade, os pacientes agora, as pessoas, os leigos não vão entender o que eu estou falando, né? Nós temos 2 tipos de tratamento, um tratamento aberto, fechado e o misto. Normalmente, nós fazemos o misto, certo? O tratamento fechado é aquele tratamento que é o mais usado, que é o método de Allen-Cook, que é o tratamento onde você vai, faz o curativo e cobre o paciente, certo? O tratamento aberto é o método de Wallace, ele não é muito divulgado. Ele tem uma vantagem que é o custo, é mais barato, principalmente em pacientes que têm queimadura de 3º grau. A princípio, você não precisa cobrir, porque o paciente não está sentindo dor, entendeu? E outra coisa, a bactéria não vai penetrar. Até você tirar todo aquele tecido, é muito difícil uma bactéria penetrar numa escara daquela. Então, esse método de Wallace, ele não é muito usado, né? Na face, a gente usa o método de Wallace. A gente deixa a face normalmente descoberta. A não ser que sejam queimaduras mais profundas, que a gente termina cobrindo, até para não ficar formando muita crosta. E quando forma muita crosta também, tem muita infecção, né? Então, acontece isso. E normalmente é um método combinado, ou seja, a gente cobre as outras áreas do corpo e deixa a face descoberta e a genitália também. Normalmente é assim. E a gente deixa também as áreas de 1º grau descobertas também, a gente não cobre também, tá? As áreas de 1º grau a gente não cobre, a gente só cobre a área de 2º e 3º grau, tá bom? Então, são esses métodos que a gente chama de método de Allen-Cook, que é o fechado, o método de Wallace, que é o aberto, e na maioria dos serviços é o tratamento combinado, que é o método combinado, que é o que a gente faz no HO e faz todos os serviços que eu já passei, tudo o método é combinado. Normalmente não faz ou um ou outro, certo? Faz os 2, tá bom? Certinho, doutor João. A gente agradece muitas informações pelo tempo aqui, a gente vai ter que finalizar aqui, mas a gente queria muito agradecer pela sua participação, pelas informações que o senhor trouxe, muito importantes, pelo tempo disposto para bater esse papo aqui com a gente sabe que o senhor saiu de um plantão agora. Então, muito obrigado pelo tempo e fica à vontade para fazer suas considerações finais e aí a gente finaliza depois disso. Tá bom, ó. Trabalhar com queimadura já ouviu falar que mãe padecer no paraíso? Trabalhar com queimadura é como um padecimento no paraíso. Por que um padecimento? Porque são tratamentos muito prolongados e muito penosos. Mas por que um paraíso? Porque você devolve a vida, você devolve a autoestima ao paciente. Então, isso é uma coisa que gratifica bastante. As pessoas que estão assistindo, que não são da área de saúde, né, os
os populares que não têm relação com a área de saúde, eu quero que vocês entendam que o paciente queimado, principalmente o grande queimado, ele demanda muito tempo de internamento. São pacientes muito caros para o serviço público, certo? Para os pacientes também de convênio particular, ele termina sendo muito caro para a família, muito caro para o plano de saúde. Então, qual é o fundamento básico de uma queimadura? É não se queimar, entendeu? Qual o fundamento básico de qualquer tipo de doença, principalmente a queimadura? É você evitar a queimadura. Então, se você puder evitar a queimadura, é muito melhor. Então, se você é um eletricista e você vai entrar em contato com a rede elétrica, se proteja, usa o EPI. Se você é uma pessoa que trabalha numa cozinha, esteja sempre com EPI, tenha muito cuidado com a gordura quente, com a água quente. Se você tem filho em casa, cuidado com a tampa da panela, que fica, o cabo da panela que fica virado para fora do fogão. Não deixe a criança entrar na cozinha. Cozinha não é lugar para criança. Não é lugar para criança. Por exemplo, pontos de eletricidade. Coloque aquele protetorzinho de pontos de eletricidade. Quando estiver fazendo sua casa e tudo, planeje, ponha pontos de eletricidade mais escondido, ponha mais alto, né? Não deixe pontos de eletricidade muito aparentes para a criança, porque pode acontecer. E quando as crianças estão de férias, vigilância completa. Se a criança está calada, sumiu e você não sabe onde está, pode procurar que está fazendo bobagem, certo? E nessa bobagem aí pode ter uma queimadura com certeza absoluta, tá bom? Então, o fundamento básico de uma queimadura é você não se queimar, certo? Porque, a depender do tipo de queimadura, da profundidade da queimadura, a sequela é permanente, tá? A sequela é permanente. Então, essas são as minhas considerações finais. Agradeço também pela chamada e estou também disponível lá na Liga da Cirurgia Plástica, né, que eu soube que os meninos têm uma Liga da Cirurgia Plástica aí, que precisar eu estou à disposição. Eu falo sempre assim, que agora eu vou formar meus filhos, e depois eu vou trabalhar menos e ensinar mais. Agora eu estou trabalhando, aí depois eu vou trabalhar menos e ensinar mais. Esse é meu projeto daqui uns 9 anos, tá? Tá bom? Então, parabéns pela iniciativa, eu nem sabia que tinha esse projeto Despertar, eu nem sabia que tinha, eu achei extremamente válido. A população realmente tem que ter ciência, não só sobre queimadura, mas sobre uma amplitude de assuntos da medicina, entendeu? Até porque numa situação como essa, uma pessoa que não tem nada a ver com medicina pode salvar alguém, né? E a gente, com uma certa frequência, a gente vê acontecendo isso. Então, parabéns pela iniciativa de vocês também, tá? E o que precisar de mim aí, estou à disposição, tá bom? Muito obrigado. Certamente a gente vai querer o senhor conosco mais uma vez em os próximos eventos. Foi muito enriquecedor esse momento. O pessoal está aqui elogiando bastante aqui. É tudo que o senhor trouxe. Então, certamente iremos querê-lo conosco na próxima vez. Agradecemos mais uma vez, viu? Tá bom, então. Boa noite. Fiquem com Deus. Agradecemos também a participação de todos aqui presentes. Os participantes, não esqueçam de assinar a lista de presença. E muito obrigado, pessoal, por esse momento, viu? Exatamente. Muito obrigado, doutor João, mais uma vez. Muito obrigado a todos. Lembrando que essa atividade vai ficar disponível no canal do YouTube da universidade, então, para quem quiser rever a aula, pode acessar e fica à vontade. Boa noite a todos. Muito obrigado. Tá bom. Tchau, boa noite. Até logo.